Depois do governo federal autorizar a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz para diminuir os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, uma pergunta veio à tona: de onde viria uma grande quantidade do produto, hein? O processo natural seria importar de países do Mercosul com base no acordo de livre comércio, mas o bloco elevou o preço do cereal em até, sabe quanto? Note aí. 30%. E o leilão de compra previsto para hoje foi suspenso. E mais, o governo federal decidiu zerar a tarifa de importação. Quem chega para repercutir esse assunto aqui no Conexão é a economista e professora de MBAs da FGV, a Carla Beni. Carla, essa medida de zerar a tarifa é o governo sinalizando quem é que dá as cartas nesse jogo, hein? Boa tarde para você, seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Impressionante, não, Kelly? Esse assunto é uma questão incrível, isso. Primeiro, nós tivemos essa movimentação com as redes sociais, com esse pânico todo espalhado, vai faltar arroz. E aí o arroz sumiu, né, entre aspas. Aí, quando o governo anunciou que iria importar arroz, o arroz apareceu. Então, olha que coisa interessante. Aí, os produtores de arroz disseram, não precisa importar porque o arroz apareceu. Aí, o governo disse, vou importar do Mercosul, exatamente como você falou, porque no nosso acordo você não tem uma tarifa de importação para os países do Mercosul. Os países do Mercosul rapidamente subiram o preço do arroz, porque não basta a tragédia, se você puder lucrar, né? Aí o governo brasileiro disse o quê? Eu vou zerar a tarifa de importação para os outros países. Ou seja, o governo brasileiro pode, por exemplo, trazer arroz da Tailândia. Então, você neutraliza toda essa questão de disputa de preços diante de uma tragédia difícil como essa e a possibilidade de subir o preço para o... A gente teve um problema com a conexão com a professora Carla Beni, mas ela explicava justamente, né, professora, já voltou a conexão, justamente toda essa manobra do governo que vai ter como reflexo lá na ponta, o consumidor final. Exatamente. Isso que nós estamos conversando é sobre a intervenção do Estado na ordem econômica. Como que é importante quando o governo toma medidas justamente para proteger o nosso mercado interno e a nossa população. Agora, professora, essa especulação do mercado, ela é tradicional, ou seja, vai de acordo, o preço oscila de acordo com a demanda, né? O que a gente pode observar de diferente nesse sentido? É justamente zerar o imposto? No caso, sim. Quando o governo diz, bom, se o Mercosul vai subir o preço para a nossa importação, porque aí é o governo que está importando e o volume é muito grande da importação e os outros países dizem, oba, vamos aproveitar que o Brasil está precisando de arroz, imediatamente o nosso preço subiu em 30%, como você falou. O governo fala, não, pera um pouco, então eu não vou comprar de vocês, eu compro dos outros países, eu libero por um período até o final do ano, que foi exatamente isso que o governo fez, eu libero a tarifa de importação para todos os países. Aí, por uma questão de leilão, os outros países também podem oferecer arroz para o Brasil e aí o Brasil pode comprar agora com vários outros países ofertando o arroz mais barato. Professora, para a gente entender, essa medida do Mercosul de aumentar o preço do arroz pode interferir em algo com a relação aqui comercial com o Brasil? Ou isso é uma coisa que acontece? Vamos pegar como, por exemplo, a China, né? Que joga muito bem no mercado internacional em relação a preço de commodities. Inclusive, às vezes nem compra de próprias empresas chinesas, dependendo da situação, se encontra um preço mais barato, né? Não, isso não vai ter nenhum tipo de atrito, digamos assim, diplomático. Isso daí é uma questão puramente comercial, resolvida
também com soluções comerciais. Sobe o preço numa ponta, você libera a alíquota na outra, compra de outros países, isso daí você neutraliza e isso daí acaba se acertando, digamos assim. E aí o que vai acabar acontecendo? Os próprios países do Mercosul, ou eles baixam o preço e uma parte a gente compra deles, outra parte os próprios produtores no Brasil acabam vendendo e liberando seus estoques e outra parte até a gente pode comprar de outros países que nós não compraríamos naturalmente. Então, no final das contas, Kelly, o que acaba acontecendo é que você acaba tendo essas três opções: interno, Mercosul e outros compradores. É isso que normalmente pode vir a acontecer até o final do ano. E com todas essas opções, acho que muita gente deve estar pensando, então não vai faltar arroz, né? Não, não vai faltar e não é necessário. Vou repetir isso, a gente já falou isso, né, a semana passada e vou repetir. Não é necessário que você compre, não é necessário que você estoque, porque todas as medidas estão sendo tomadas para que a gente não tenha escassez, ou seja, que não falte arroz no nosso supermercado. Então, esse é um produto perecível, ninguém precisa comprar e estocar arroz em casa. Esse foi digamos assim, uma notícia que não tinha o mínimo de cabimento de acontecer, os supermercados não precisam elevar os seus preços, o arroz não vai subir e se você está observando que o arroz está subindo de forma demasiada no supermercado próximo da sua casa, você tem o PROCON como alternativa para poder denunciar. Exatamente. Agora, é muito importante a gente frisar essa postura de que não precisa ir lá correndo para o supermercado, estocar arroz, que é um produto perecível, ou seja, você ainda pode ter prejuízo, mas pode sim ter um efeito na economia aí do seguinte: olha, a procura aumentou demais, então aí às vezes o preço aumenta também, né? Aquela questão do oportunismo. Então, o consumidor também pode fazer com que o preço aumente, uma vez que aumenta demais o consumo. Sim, por isso que a nossa parte, que nós não estamos, digamos assim, quem não estiver no Rio Grande do Sul e quiser ajudar o Rio Grande do Sul nessa situação, colaborando, comprando exatamente aquilo que você já consome normalmente. Porque se você quiser comprar mais para estocar e se garantir, na verdade você vai contribuir para a escassez, contribuir para a elevação de preço e até contribuir para o aumento da inflação no país. Professora Carla Bene, é sempre bom contar com a sua análise aqui no jornal, porque a gente entende realmente o que está acontecendo, né? São muitos assuntos em torno do arroz, então, mais uma vez esclarecido, muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, boa tarde, Kelly, boa tarde a todos e até a próxima. Até.